O SBT tem a maior chance de fazer frente à Globo com a audiência no horário nobre da Libertadores com os duelos entre Corinthians e Boca Juniors, que começam nessa semana. Nesse vídeo você confere o que esperar da audiência e também quais serão as principais transmissões da TV e do streaming neste meio de semana. Muito bem, pessoal, chegou a hora do mata-mata da Libertadores da América e o SBT vai ter uma chance muito grande de fazer a sua maior audiência até agora em horário nobre. Lembrando, final de Libertadores é de sábado à tarde, nessa conta a gente considera apenas os jogos que acontecem no meio de semana. Então, a primeira pergunta para abrir o vídeo é: será que o SBT conseguirá, com Corinthians e Boca, fazer a sua maior audiência até agora no horário nobre com a Libertadores? Vamos lembrar então quais são essas maiores audiências, né? O SBT conseguiu 19 pontos de média com os jogos entre Palmeiras e River Plate, jogo de volta em 2021, mas válido pela Libertadores de 2020. E no mesmo ano, pela Libertadores de 2021, o SBT em São Paulo também conseguiu 19 pontos de média com a semifinal entre Atlético Mineiro e Palmeiras. Nas duas classificações do Verdão para as finais da Libertadores, portanto, o SBT conseguiu 19 pontos de média e essa é a sua melhor marca em São Paulo, o maior mercado publicitário do país, até agora com a Libertadores, que o SBT transmite desde setembro de 2020. Para o jogo de ida, nessa terça-feira, com o mando do Corinthians, é um pouco mais difícil a gente prever se vai dar para conseguir 19 pontos de média ou não, mesmo porque os jogos do Palmeiras contra River e Atlético Mineiro não conseguiram isso na ida, né? O jogo River Plate 0, Palmeiras 3, em janeiro de 2021, deu ao SBT São Paulo uma média de 16 pontos, enquanto o duelo entre Palmeiras e Atlético Mineiro 0-0 no Allianz Parque no fim do ano passado, concedeu aí uma média de 15 pontos em São Paulo também. Mas duas coisas ajudam e é sobre isso que a gente fala nesse próximo tópico do vídeo. A primeira é que o Corinthians tem mais audiência no geral que o Palmeiras, afinal de contas, é uma torcida maior. Além disso, na primeira fase, na fase de grupos da Libertadores, a média do Corinthians foi bem maior que a do Palmeiras no SBT, né? Cada um teve 3 jogos transmitidos, o Corinthians teve uma média de 13 pontos e o Palmeiras 9. Vale lembrar que essa diferença ela tá muito maior do que é normalmente entre Corinthians e Palmeiras no futebol da Globo, né, que tem um público mais consolidado, e além disso também a Libertadores teve 2 grupos completamente diferentes, né? O SBT transmitiu jogos do Palmeiras em uma chave que não deu nem graça, que foi resolvida facilmente pelo Palmeiras, enquanto o grupo do Corinthians teve os 2 jogos contra o mesmo Boca Juniors transmitidos pelo SBT na fase de grupos da competição, e uma chave que só foi definida na última rodada, teve muito mais emoção para definir classificação. Até por isso, então, a gente teve resultados melhores para o Corinthians do que seria se ele estivesse numa chave com times menos midiáticos, que foi o que o Palmeiras fez, né? Contra Deportivo Táchira, contra Independiente Petroleiro. A segunda questão, muito importante também, é que Boca Juniors e Corinthians será um duelo praticamente exclusivo do SBT. Por que eu digo praticamente exclusivo? Haverá uma outra opção para você acompanhar, que é a Comebol TV, que é um pay-per-view que custa R$ 29,00 por mês, que está disponível apenas na Sky, na Claro e na DirecTV Go, e que não se compara em base de assinantes e em alcance aos canais ESPN. Nas 2 semifinais do Palmeiras nas Libertadores passadas, a Comebol TV também foi a concorrência, entre aspas, do SBT, e a ESPN ficou com outro jogo exclusivo. Então a comparação vai ser justa. Mas vamos olhar para a fase de grupos dessa edição agora 2022, porque o SBT já transmitiu, como eu falei, 2 jogos entre Corinthians e Boca Juniors. Os 2 jogos tiveram 14 pontos de média, e os 2 jogos foram transmitidos também pela ESPN, ou seja, um canal que tem uma base na TV paga muito maior que a Comebol TV e, consequentemente, consegue tirar 1 ou 2 pontinhos do SBT, coisa que a Comebol TV dificilmente vai conseguir, mesmo porque nem medição de audiência direito a Comebol TV tem, né? Eu nunca vi nenhum índice da Comebol TV ser divulgado. Então, na hora que a coisa esquentar, se o mata-mata estiver emocionante, provavelmente todo mundo vai acompanhar no SBT, só quem realmente for assinante da Comebol TV e não gostar das transmissões do SBT é que vai acompanhar nesse outro canal. Agora, tem uma questão muito importante também pra gente dizer pró-Globo, né? Pantanal está muito mais forte agora do que estava nos primeiros meses no ar. A trama está engatando, ela está chegando ali perto da sua metade, e com isso o Ibope está sempre dando bons resultados. Está chegando quase sempre ali a 30 pontos em São Paulo. Pantanal foi uma novela que pegou uma audiência muito ruim da novela das 9 anterior, que era Um Lugar ao Sol, e tem conseguido esse mérito de aumentar, de ampliar a audiência da Globo nesse horário. Como é que vai ser então um confronto agora entre Corinthians e Boca Juniors, valendo vaga em quartas de final de Libertadores, contra um capítulo inédito de uma das novelas mais bem-sucedidas aí dos últimos tempos? É uma briga interessante de a gente olhar,
principalmente para entender como vai ser a estratégia da Globo. Será que eles vão esticar o capítulo de Pantanal? Dá para fazer isso, já que a novela não tem nem data para terminar, como disse o Flávio Rico ultimamente na sua coluna no R7, né? A Globo não confirma mais que ela vai acabar em outubro, então se precisar esticar, não dá para ficar gastando capítulo agora. Se ela esticar, vai ter mais dificuldade pro SBT. Se não esticar, é muito provável que a Globo perca por 20 minutos, por meia hora pro SBT já no jogo de ida, e na volta, se tiver pênaltis então, meu amigo, aí não tem conversa. O SBT vai ganhar e vai ganhar bem da Globo no horário em que as cobranças forem batidas. Vale a gente lembrar também que o SBT já está de olho nas quartas de final da Libertadores, porque se o Corinthians se classificar contra o Boca Juniors, vai enfrentar o vencedor do confronto entre Flamengo e Tolima, que nessa fase, como você vai ver daqui a pouco no vídeo, é exclusivo dos canais ESPN. Nas quartas de final, imagine um Flamengo e Corinthians valendo vaga na semifinal da competição. As duas maiores torcidas do Brasil com o jogo no SBT. Vai ou não vai ser a maior audiência se isso acontecer, não é verdade? Então, a chance de ouro do SBT ganhar da Globo é agora com Corinthians e Boca. Mas a chance que vale mais do que ouro, como diria o Silvio Santos, é Corinthians e Flamengo se classificarem e fazerem esse confronto que com certeza todo mundo lá dentro do SBT tá esperando para poder transmitir na próxima fase. Agora, o lado bom de verdade pra Globo é saber que esses vão ser os últimos sofrimentos relacionados à Libertadores, né? A partir de 2023, a competição voltará a ser transmitida pela Globo em TV aberta e assim vai até a edição de 2026. O SBT, a partir do ano que vem, vai transmitir a Copa Sul-Americana, também com contrato válido por 4 temporadas até 2026. E agora vamos acompanhar então as principais transmissões da TV e do streaming neste meio de semana. Pela Libertadores da América, nesta terça-feira, às 7h15 da noite, tem Emelec e Atlético Mineiro na ESPN Star Plus. Às 9h30 da noite, Atlético Paranaense e Libertad passa no Facebook, ESPN e Star Plus. No mesmo horário tem Corinthians e Boca Juniors no SBT, na TV e na internet para todo o Brasil de graça e na Comebol TV. Na quarta-feira, às 7h15 da noite, tem Cerro Porteño e Palmeiras, exclusivo na Comebol TV. No mesmo horário tem o duelo Tajeres e Colón na ESPN 4 e no Star Plus. Às 9h30 da noite, clássico argentino, Vélez Sarsfield e River Plate, exclusivo na Comebol TV. No mesmo horário tem ainda Tolima e Flamengo, exclusivo da ESPN Star Plus. Na quinta-feira, às 9h30 da noite, é a vez de Fortaleza e Estudiantes no Facebook ESPN Star Plus. Os brasileiros na Sul-Americana, nessa terça-feira, às 9h30 da noite, tem Colo-Colo e Internacional na Comebol TV, assim como os demais jogos. Na quarta-feira, às 7h15, The Strongest e Ceará. Às 9h30 da noite tem Deportivo Táchira e Santos. Na quinta-feira, às 9h30 da noite, Universidade Católica e São Paulo. E no mesmo horário, Olímpia e Atlético Goianiense. E tem jogo atrasado da Copa do Brasil. Na quinta-feira, às 7 da noite, América de Minas e Botafogo com Sport TV e Premier. Pelo Brasileirão Série B, nessa terça-feira, às 7 da noite, tem Grêmio e Londrina exclusivo no Premier. No mesmo horário, Brusque e Bahia com transmissão do Sport TV e Premier. Às 9h30 da noite, o grande jogo Cruzeiro e Sport é exclusivo no Premier. Tem ainda no mesmo horário Guarani e Ituano com transmissões do Sport TV e Premier. E também às 9h30 da noite, Vila Nova e Ponte Preta exclusivo no Premier. Na quarta-feira, às 7 da noite, é a vez de Náutico e Criciúma, transmissões do Sport TV e Premier. Às 9h30 da noite, CRB e Tombense tem transmissão também do Sport TV e Premier. E no mesmo horário, Novo Horizontino e Vasco é jogo exclusivo do Premier. Tem ainda amistoso da seleção feminina nessa terça-feira, às 1h30 da tarde, em Suécia e Brasil, na Globo e no Sport TV. Mais informações sobre mídia esportiva aqui no canal sempre, me segue nas redes sociais também, estão todas aqui na descrição do vídeo. Você confere tudo sobre esse mundo do futebol, dos bastidores da mídia, beleza? Se inscreve no canal, deixa o seu like, manda o vídeo pros amigos. Esse é o blog do Alan Simon, é você dentro da mídia esportiva.